vamos propor um exercício mental um pouco inusitado para quem nos ouve hoje. Ah, eu adoro esses exercícios. Qual é o cenário? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Alguém chega a um posto de saúde sentindo uma dor aguda. Aquela dor insuportável, imagino, de emergência. Exatamente. Uma dor terrível buscando ajuda urgente. E aí a pessoa se aproxima do balcão, aguardando aquela triagem médica padrão, sabe? Aham, medir a pressão, checar os sinais vitais, essas coisas. Isso. Mas em vez de perguntar os sintomas, a pessoa no atendimento olha firmemente, estende a mão e exige um cartão da fé. Nossa, um cartão da fé? Sim. O tratamento, o alívio para a dor, só vai ser liberado se a crença de quem está ali pedindo socorro for avaliada e, considerada suficiente. Caramba, é uma imagem que causa um choque quase imediato, né? Totalmente. Parece um cenário completamente absurdo, quase uma distopia. E gera esse incômodo visceral justamente porque colide de frente com as nossas noções modernas, sabe? De como o cuidado humano e a empatia deveriam funcionar na prática. Pois é. E essa provocação fascinante de checar o cartão da fé antes de ir ao posto de saúde é a premissa de uma análise muito profunda que a gente vai fazer hoje. Uma análise baseada nas notas do Jorge Guerra Pires, certo? Exato. Para quem está acompanhando o nosso mergulho profundo e não conhece, o Jorge é um pesquisador independente e PhD em bioinformática. Uma área bem exata. Muito. É alguém com uma mente treinada na ciência, matemática, biologia. Ele tem toda uma bagagem acadêmica em instituições de peso. Tipo a USP, Fiocruz, o FRP. E até fora de Brasil, na Universidade de L'Aquila e na Universidade Técnica de Gdansk. E agora ele dedica o tempo dele a escrever e usar essa lente de raciocínio lógico para dissecar religião, política e textos antigos. É uma transição de carreira super interessante, né? Trazer o rigor da ciência para análise social e filosófica. Sim. E a missão da nossa análise aprofundada de hoje é justamente entender esse choque. Como a ética médica e os direitos humanos que a gente considera tão óbvios hoje... Que são inegociáveis para nós? Isso. Como eles batem de frente com a lógica narrativa de textos escritos há 2 milênios. Mais especificamente, os relatos de curas nos evangelhos do século I. Olha, eu acho crucial a gente estabelecer o tom dessa conversa logo de cara. Com certeza. Manda ver. O objetivo aqui não é fazer um julgamento moral da religião de ninguém. Não estamos aqui para defender nem atacar crenças. A ideia é ser puramente analítico, né? Exato. A gente vai operar com uma precisão cirúrgica, separando o que o texto bíblico efetivamente narra, como as pessoas do mundo antigo pensavam e como a nossa régua ética funciona hoje. Sem cometer anacronismo. Perfeito. O maior perigo ao ler documentos antigos é o anacronismo, que é basicamente pegar os nossos óculos de hoje e tentar forçar as pessoas do passado a enxergarem o mundo através deles. Certo. E eu quero entrar direto nessa mecânica das curas. Porque lendo as fontes, o padrão é impressionante. Nessas narrativas, a ajuda divina funciona quase literalmente como uma moeda de troca simbólica. É uma ótima analogia. É como se a máquina que processa o milagre tivesse uma fenda, sabe? E ela só liga se inserir a moeda da fé. Sem ela, a catraca não gira. Os textos são super literais quanto a isso. Tem aquela fala famosíssima em Lucas 8,48, a tua fé te salvou. Um clássico. E, no extremo oposto, tem um relato de Marcos 6, que diz com todas as letras que milagres não puderam ser feitos em uma certa região por causa da incredulidade do povo. É um gatilho mecânico. Sim, de causa e efeito. E essa observação estrutural é o coração do problema que a gente está analisando. É o que causa o estranhamento. Exato. A narrativa constrói um universo teológico, onde a fé é o pré-requisito absoluto para o fim do sofrimento físico. E hoje em dia a regra é outra. Completamente diferente. A regra básica de qualquer hospital no mundo é simples. Não importa quem a pessoa é, de onde veio, se é santa ou criminosa ou no que ela acredita. Tem dor, tem atendimento. Isso. A bioética moderna, que foi cristalizada lá depois de 1948 com a OMS e a ONU, se baseia na universalidade e na não discriminação. Se um médico hoje condicionasse uma cirurgia à declaração de fé do paciente... Ele perderia a licença na hora. E possivelmente seria preso. Mas então, como a gente concilia isso? Porque para quem lia esses textos na época,
Essa exigência não soava como uma violação ética? Porque a compreensão do que era doença, e do que era a cura era de outro mundo. A gente precisa lembrar que a figura de Jesus ali não era de um sanitarista ou de um ministro da saúde. Ele não estava criando o SUS do primeiro século. Exatamente. No mundo antigo, a doença quase nunca era vista só como uma falha biológica ou um vírus. Ela era uma aflição espiritual, às vezes um castigo ou opressão de forças ocultas. Tanto que os templos eram os locais de cura, né? Sim, os grandes centros de saúde da antiguidade eram os templos religiosos. Então, o milagre narrado no texto não é um procedimento médico. Ele é um atestado de autoridade cósmica. Uma demonstração de poder. E a fé, nesse contexto, é o reconhecimento público dessa autoridade. O texto está dizendo para quem lê, veja quem tem o poder sobre o mundo invisível. E tem um detalhe na lógica desses relatos que dá um nó nessa regra da moeda de troca, e que eu achei brilhante na análise. Qual detalhe? Essa moeda nem sempre precisa sair do bolso do próprio doente. Ah, sim. A fé por procuração. Isso. Pensa naquele relato do paralítico que é descido pelo buraco no telhado porque a casa estava lotada. O texto afirma que a cura acontece quando é vista a fé dos amigos que o carregaram. A máquina aceita moedas de terceiros. Esse detalhe é revelador mesmo. Ele escancara o fato de que a fé nessas histórias funciona muito mais como um dispositivo literário e dramático. Não é um protocolo médico rígido. De jeito nenhum. Ao aceitar essa fé dos amigos, a narrativa reforça o objetivo teológico de mostrar submissão à autoridade divina. É uma vitrine de poder espiritual. Mas aí a gente esbarra num problema lógico inevitável. Se a fé é a chave de acesso para acabar com o sofrimento, a pergunta é quem tinha essa chave, certo? Exato. Essa chave foi entregue na mão de todo mundo. Porque é aí que o universalismo moderno bate de frente com o bairrismo do mundo antigo. Entramos na questão do exclusivismo. Quero puxar aqui a história da mulher cirofenícia ou cananeia, que aparece nos evangelhos de Mateus e Marcos. Esse é indiscutivelmente um dos episódios mais tensos de toda a literatura do primeiro século. Para quem não está com um texto fresco na memória, a cena é de um desconforto absurdo. É uma mulher estrangeira, não judia, implorando pela cura da filha que está em sofrimento. E a primeira reação é o silêncio. Ela fica no vácuo completo, depois ouve a justificativa direta de que a missão ali era exclusiva para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É uma delimitação bem clara de fronteira étnica. E, para culminar, vem uma metáfora duríssima, afirmando que não é certo tirar o pão dos filhos e jogar para os cães. Uma frase que pesa muito hoje. Demais. Sinceramente, para qualquer ouvido moderno, isso soa abertamente etnocêntrico. Uma barreira segregacionista nítida. Como lidar com essa barreira invisível no texto? É um choque inevitável. E a repulsa que sentimos hoje prova o quanto a nossa ética evoluiu. Mas, analiticamente falando, usar a palavra racismo aqui seria cometer aquele erro do anacronismo. De julgar o passado com a régua do presente. Exatamente. Historiadores como o E.P. Sanders e o Bart Ehrman explicam bem isso. O conceito moderno de racismo biológico estrutural não operava naquelas mentes. Então qual era o contexto real? O que a gente tem ali é um retrato cru de um profeta judeu imerso nas expectativas teológicas de Israel. Acreditava-se que a restauração divina começaria estritamente pelo povo eleito. O universalismo cristão pleno só evolui mais tarde, sabe? Com Paulo de Tarso. Mas olha, existem grupos que tentam suavizar essa pancada, né? Ah, os apologistas. Isso. A gente vê muito o argumento de que a palavra grega usada ali, o kinarion, se traduziria melhor como cachorrinho de estimação, e não como um cão de rua. Para tentar deixar a frase mais afetuosa. É menos ofensiva. Isso se sustenta? Sob a lupa da análise histórica crítica, esse argumento é extremamente fraco. Sério? Por quê? Porque, seja um cão de rua ou um poodle doméstico, a hierarquia opressora do texto permanece exatamente a mesma. A metáfora continua ditando quem tem o direito de sentar à mesa e quem deve ficar no chão esperando as sobras. A barreira étnica não some só porque usaram um diminutivo. De forma alguma. A exclusão está ali, estruturalmente. Mas aí a narrativa dá uma guinada espetacular.
A mulher não abaixa a cabeça, ela pega essa metáfora pesada e devolve com uma sagacidade incrível. O famoso argumento das migalhas. Sim, ela diz que até os cachorrinhos comem as migalhas que caem na mesa dos donos. É genial. E, curiosamente, ela vence o debate com Jesus. É um momento raríssimo. E ela consegue a cura, saindo como a heroína moral do episódio. A genialidade literária dessa passagem está justamente nessa subversão. Ela usa a própria regra do jogo para quebrar a barreira. É fascinante. Muitos acadêmicos veem nesse episódio o prenúncio de que as fronteiras daquela comunidade teriam que se expandir para o mundo não judeu. É a narrativa forçando os limites da sua época. Certo, a gente vê essa fronteira étnica sendo levemente empurrada. Mas se olharmos para outras estruturas sociais da época... Estruturas que hoje a gente considera abominações. Exato. O texto parece não se mover 1 milímetro, e isso nos leva diretamente ao ponto cego institucional mais gritante desse material, a instituição da escravidão. Chegamos no epicentro do desconforto, né? Para quem busca no texto antigo um manual infalível de direitos humanos. É onde a coisa fica muito interessante. Vamos olhar para o relato do centurião romano no capítulo 8 de Mateus. O centurião pede a cura de alguém da sua casa. E a palavra grega usada é doulos. Escravo, propriedade humana. A narrativa flui assim. Jesus cura o escravo, elogia a fé do dono como a maior de toda a região e o assunto morre aí. Em nenhum momento o texto diz, olha, você não deveria possuir um ser humano. O silêncio sobre a escravidão é ensurdecedor para nós. Para desatar esse nó, como a gente faz? Precisamos entender o consenso histórico sobre o profeta apocalíptico. A historiografia moderna entende que a mentalidade do primeiro século operava sobre a convicção de que o fim daquele mundo era iminente. Tipo, o mundo ia acabar muito em breve. A qualquer momento. Então Jesus não era visto como um reformador de políticas públicas ou sociais. A energia era voltada para a preparação espiritual para o fim dos tempos. Mas espera aí, vou fazer o papel de advogado do diabo aqui. Fique à vontade. Se a gente está falando da bússola moral definitiva, a desculpa de, o mundo vai acabar, não soa como uma fuga conveniente para não lidar com a escravidão. É uma cobrança moral super justa com a mente de hoje, mas tenta mergulhar numa comunidade apocalíptica daquela época. A gente não muda as regras do condomínio se tem certeza de que o prédio vai ser implodido amanhã de manhã. Faz sentido. A urgência era outra. É por isso que as parábolas usam a escravidão com tanta naturalidade. E se avançarmos para as cartas posteriores, como Efésios, Colossenses, Filemon, a gente vê instruções mandando os escravos obedecerem. Eu tenho certeza que muita gente na nossa audiência está pensando agora, mas e a regra de ouro? Amar o próximo como a si mesmo. Isso não seria uma base abolicionista? A semente estava lá, e foi essa interpretação que séculos depois alimentou cristãos abolicionistas. Mas, sendo implacavelmente honestos com a história, isso é uma reinterpretação moral posterior. Não era a leitura original. Não mesmo. O fato histórico incômodo é que sociedades cristãs usaram a própria Bíblia para justificar a escravidão por mais de 1.500 anos. É um peso histórico assustador de se carregar. Isso nos leva à reflexão final. Se o repúdio à escravidão e o atendimento médico universal não estão explícitos nesses textos, de onde surgiu o nosso código moral atual? Essa é a grande questão. A gente está, basicamente, testemunhando a moralidade humana crescendo e mudando de tamanho com o tempo. Você resumiu perfeitamente. A moralidade humana tem uma linha evolutiva. No estágio tribal, lá atrás, amar o próximo, em Levítico 19, significava apenas amar membros do próprio povo israelita. Só a própria tribo. Exato. Depois, passamos pela expansão parcial, como na parábola do bom samaritano. Mas a tensão continuava. O mesmo Levítico que manda amar o estrangeiro no capítulo 19 permite escravizar vizinhos no capítulo 25. Um duelo dentro do próprio texto. E o salto para o universalismo ético pleno? Esse salto tem raízes profundas na filosofia e no iluminismo. Pensadores como Immanuel Kant ajudaram a construir a ideia de que a dignidade humana se aplica a todos, baseada na nossa humanidade e não na religião.
Foi a secularização da ética. Sim, que nos permitiu chegar em 1948 e escrever uma Declaração Universal dos Direitos Humanos que não pede atestado de crença. A gente amarra os fios desse programa de um jeito muito revelador. Começamos com a provocação genial do Jorge Guerra Pires sobre o cartão da fé no posto de saúde. E percebemos que aplicar a bioética de 1948 ao século I gera anacronismos. O valor dos textos está em lê-los dentro da própria realidade histórica deles. Com certeza. E para fechar o nosso mergulho profundo, eu sei que tem um último pensamento provocado pelas notas do Pires que a gente precisa deixar no ar. Tem sim. É uma questão profunda sobre a teologia e o sofrimento humano, muitas vezes ignorada. Qual seria? Pensem o seguinte: se as curas dependiam estritamente da fé como gatilho, o que acontece com a pessoa que está em profundo sofrimento, mas simplesmente não tem fé suficiente? A dor por si só não seria um valor moral suficiente para justificar o cuidado e o amor? Que reflexão pesada. Deixa a gente pensando, né? Demais. E eu encorajo todo mundo que nos acompanhou até aqui a levar esse dilema para casa. Continuem explorando, pensando criticamente e questionando o mundo ao redor. A evolução ética não para. Exato. Um agradecimento imenso a quem ficou conosco nessa análise aprofundada e até a próxima. Continuem curiosos.